Boa noite, irmãs e irmãos. Nós estamos começando hoje mais uma live para o nosso culto de oração, no qual temos também uma reflexão sobre a Palavra de Deus antes da chamada para os motivos de oração propriamente ditos. Estamos aguardando a entrada de alguns irmãos para a gente poder dar início à nossa reflexão de hoje. Sejam bem-vindos aqueles que estão chegando. Deus os abençoe. Boa noite a todos. Mais uma vez, boa noite aos que estão chegando para a nossa live, o nosso culto de reflexão sobre a Palavra de Deus e oração. O nosso tema de hoje é retirado de uma passagem do livro de Amós, uma passagem que iremos ler daqui a pouco. É uma passagem, na verdade, que está na boca de um sacerdote, de um opositor de Amós. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre isso, então eu convido os irmãos e irmãs a pegarem suas Bíblias ou ligarem as suas, aqueles que assim puderem fazer e que preferirem, abrindo suas Bíblias em Amós, o profeta Amós, no livro capítulo 7. Nós vamos ler uma sessão relativamente curta, do versículo 10 até o versículo 17. Bom, diz assim o texto da Palavra de Deus. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda. Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Esse é um texto duro de se ouvir, um texto difícil para o crente ler, porque ele traz alguns elementos, claro, a gente vai explorar aqui ao longo da reflexão, mas ele traz alguns elementos de juízo bem fortes para o povo de Deus, e em particular para o rei e também para o sacerdote que confronta o profeta. E oxalá esse texto traga também algum tipo de lição, ou algumas lições importantes para nós, para o nosso contexto. É o que nós pretendemos aqui. Bom, que o Senhor abençoe a sua palavra, abençoe a cada um de nós e nos dê a compreensão adequada do texto, mas mais do que isso ainda, que essa palavra nos comprometa, que ela crie compromisso em nossas vidas em relação àquilo que a gente crê e que julga ser apropriado em termos de atitude manter no reino de Deus.
Para entender as palavras de Amós aqui nessa passagem, a gente precisa considerar alguns elementos dos contextos: o contexto social, o contexto religioso e o contexto político de Amós. Amós é um profeta que a gente precisa fazer um recuo no tempo, ele está 28 séculos atrás de nós. Ele é um profeta do século VIII antes de Cristo. É um profeta do Reino do Sul, mas ele é chamado para profetizar no Reino do Norte. Nessa época já havia ocorrido a divisão entre Norte e Sul, entre Israel e Judá. Portanto, o que a gente sabe dele, muito pouco, é que ele não deve ter profetizado depois do ano 750 e, portanto, para todo efeito, a profecia dele precisa se situar na primeira metade do século VIII antes de Cristo. Então a gente está falando de um texto muito antigo e de um dos primeiros profetas clássicos de Israel. Então, entender o texto de Amós para a gente tem um significado muito importante. Ele está numa época de muita prosperidade econômica para o Reino do Norte e, a despeito de alguns reveses ocasionais, a agricultura florescia. O solo do norte do país é muito melhor do que o sul e muito mais propício para a agricultura. Havia uma urbanização em larga escala, principalmente na capital, em Samaria. O que a gente sabe de Samaria hoje é que, pelas descobertas arqueológicas, é que era uma cidade muito rica, com muitos palácios e alguns deles de mármore, inclusive o Palácio Real. E havia um enriquecimento muito grande pela atividade comercial, que era muito pujante nessa época. E alguns versículos e capítulos nos ajudam a ver isso, sobretudo os capítulos 3, verso 15 e 8, verso 5. Essa economia pujante, evidentemente que ela produzia também consumo, e um consumo exagerado. E produzia também, evidentemente, disparidade social, na vida social, entre grupos. Aumentava o abismo entre ricos e pobres, por exemplo. O consumo das mulheres, da aristocracia, segundo o capítulo 4, versículo 3, era uma espécie de ofensa aos pobres. E Amós usa um termo nada elogioso para se referir a essas mulheres consumidoras da aristocracia. Ele as chama de vacas de Bazã. Acho que nenhuma mulher gostaria de ser chamada assim, rica ou pobre, em nenhuma época. Havia também muita escravidão, a gente vê isso no capítulo 8, verso 6, algo que era proibido pela lei de Moisés. E a prática de usura era comum, a gente vê isso no capítulo 2, verso 8, e também no capítulo 5, verso 11. Nós temos, portanto, uma sociedade doente, sem qualquer traço de sensibilidade para com os mais frágeis, para com os pobres. No plano religioso, nós saímos da área social para a área religiosa. No plano religioso, a infidelidade à aliança e a idolatria, tal como referidas no capítulo 8, verso 14, eram patentes, eram evidentes. Ainda que o povo mantivesse uma certa regularidade no culto e uma certa aparência de que estava cultuando Javé, e mantinha os seus cultos e outros elementos da vida religiosa, na verdade, o que a gente percebe é que a vida religiosa já tinha degradado. E por falar nessas coisas, por tocar nesses assuntos complicados que diziam respeito à degradação do sacrifício, até mesmo da entrega dos dízimos, dos santuários oficiais de Betel e Gilgal, como a gente vê no capítulo 4, versículo 4, e de um formalismo religioso que contrastava com a verdadeira piedade. Ao falar disso tudo e de uma religião que tinha estética, que tinha entusiasmo, mas que essa estética e esse entusiasmo eram apenas regados à hipocrisia, Amós então vai sofrer oposição daqueles que estão ligados ao templo e à religião oficial. No plano da política, Jeroboão
reinou de 786 a 746, portanto 40 longos anos. Ele tornou o país importante. E se a gente pensar do ponto de vista do sucesso hoje para um político, a gente pode dizer que ele era um político bem-sucedido. Ele criou um clima interno de confiança, isso a gente percebe no capítulo 6, versículo 8, baseado também no poderio militar que o país tinha. A gente vê isso no capítulo 6, versículo 13, quando fala das fortalezas, das campanhas militares. Mas não havia qualquer movimento no sentido de debelar a miséria, impedindo os ricos de explorarem os pobres. Todo o capital econômico e político da nação era gasto apenas para conferir status àqueles que já eram mais ricos. E a gente vai ver então que todo esse contexto vai proporcionar a Amós, que é um judaíta, é alguém de Judá, conforme a gente vê lá no início do seu livro, capítulo 1, verso 1, a cidade dele dista de Jerusalém cerca de 16 quilômetros. E ele é em termos de ofício, ele é um cultivador de sicômoros e um cuidador de gado, como ele mesmo diz. Esse contexto vai proporcionar para ele os elementos da sua mensagem. Então, a mensagem dele se deve, em grande medida, ao que ele conhece como comerciante nas suas indas e vindas para o norte. E é desse conhecimento que Deus, então, vai usar a sensibilidade do profeta para falar com um povo que não era o seu, o que agravava um pouco a sua atividade, ou tornava a sua atividade um pouco mais penosa, um pouco mais difícil, porque ele se punha no lugar de um estrangeiro. E é muito aceitável, pelo menos é muito mais aceitável que você critique dentro da sua própria casa, no seu próprio quintal, e as pessoas aceitam a sua crítica, mas se você é de fora, as pessoas já não aceitam tão bem assim as críticas. Então a gente precisa imaginar que Amós é um profeta que vem do sul, ele vem de um outro país, é um país vizinho, que tem relações muito próximas, pertence ao povo de Deus, etc., mas é de um outro país. Então é natural que as pessoas não aceitem muito bem a crítica que ele vai fazer ou da qual ele é portador. Nada se diz dele, nada se fala, por exemplo, da sua genealogia ou da sua família, do seu histórico pessoal. O que sabemos dele apenas é que Deus o chama. No capítulo 7, o verso 15, ele diz assim: o Senhor me tirou de após o gado e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ou seja, não há muitos adjetivos assim sobre ele, sobre a sua pessoa. O que as pessoas mais tarde recolheram da sua atividade profética é o que consta aqui, então sabemos muito pouco. Ele pregou em Betel, o principal santuário do norte, como está aí claro no verso 13, diz assim: mas em Betel, onde o sacerdote está falando com ele. E o sacerdote está dizendo para ele: não é para você profetizar aqui. É o alto sacerdote do templo, então ele começa a sofrer ali uma oposição que é oficial, e portanto é importante. Não se trata simplesmente de um bate-boca com as pessoas no meio da rua, depois de ele entregar uma profecia. Ele entrega a profecia e o sacerdote principal do templo local diz para ele: você não é bem-vindo aqui e ninguém quer que você profetize aqui, vá embora. E ele está numa posição, como eu falei, muito complicada, porque, além de tudo, ele também diz de si mesmo que ele não tem treinamento oficial. Ele contava apenas com carisma, com o dom profético. Ele não tem o treinamento que outros profetas tinham em associações de profetas, ou então tendo um mestre a quem servia e depois da partida desse mestre assumindo a posição dele. Ele é completamente leigo no assunto. Ao viajar para o norte, ele percebeu pelo menos 3 coisas importantes que afetavam sua mensagem profundamente. A primeira delas é que ele notou a iniquidade do sistema econômico do norte. Trata-se de um sistema perverso. A segunda coisa que ele notou diz respeito à hipocrisia da sua religiosidade, da religiosidade mantida pelas pessoas naquele país. E o terceiro aspecto, a arrogância da sua política. Sua mensagem,
ao contrário do que normalmente se esperava, é de desgraça, principalmente numa época de pujança econômica. É muito difícil as pessoas, na verdade é quase impossível as pessoas aceitarem uma crítica quando tudo está bem. Não é muito, digamos assim, não é muito normal. Você costuma aceitar, admitir crítica quando as coisas vão mal, porque também você acaba percebendo que alguma coisa está ruim. Mas quando tudo tá bom, o sistema econômico está bem, a vida religiosa está indo às mil maravilhas, os festivais acontecendo, etc. E os ricos estão viajando e construindo suas mansões, e o rei está embelezando a cidade, e a cidade passa a ser vistosa, a crítica não é tão bem-vinda assim. Então, é por isso que a mensagem de Amós é chocante. Ela é chocante porque um sujeito como Amazias, que representa a religiosidade oficial, aceitaria de bom grado que um profeta viesse e falasse assim, olha, Deus abençoou esse lugar, isso aqui está uma maravilha. Mas quando um profeta como Amós chega e profetiza desgraça e punição da parte de Deus contra esses males todos que ele percebe, mas os outros não percebem, e ele põe em sua mira a religião corrupta e seu clero, a nação voltada para a idolatria e o rei, ele certamente não é bem visto. Então, ao fazer isso, ao começar a pregar, ele começa a receber então uma oposição, não a oposição qualquer, mas a oposição daquele que é o guardião, digamos assim, da ortodoxia religiosa, do sumo sacerdote do lugar, que é o Amazias. Podem ver isso no capítulo 7, verso 10. Diz assim, Amazias, o sacerdote de Betel. Há dois grandes santuários no norte para rivalizarem com Judá no sul e impedir que os israelitas fossem para o sul adorar. E ao fazerem isso, o que Jeroboão fez foi voltar o olhar do israelita piedoso e fiel a Javé, voltar o olhar dele para o norte e cultuar apenas nos santuários do norte. Tratava-se, portanto, de uma questão religioso-política. O rei se empenhou particularmente nisso, e se empenhou que a religiosidade das pessoas fosse uma religiosidade nacional, fosse a religião de Yahvé, mas do povo do norte, nos santuários do norte. Então, a oposição de Amazias a Amós, nesse contexto, ela tem o traço da oficialidade. É como se fosse a oposição do próprio governo, do próprio rei. O sacerdote diz a Amós basicamente duas coisas, se vocês perceberam aí comigo. No verso 7, 10b, ele diz, não profetiza aqui, a terra não pode suportar essas suas palavras. O que quer dizer? Não profetiza aqui contra as instituições do norte, o rei, o sistema religioso e o país. E a segunda coisa que ele diz a Amós é que ele sugere que Amós obteria melhores estipêndios, melhores salários, melhores ganhos com a sua profissão de profeta, fazendo isso no seu lugar de origem em Judá. Ou seja, ali ele seria pago pelo exercício da profecia. Portanto, ele está achando que Amós é um profeta venal. É um profeta que se move por ganho ou por dinheiro, como havia vários assim. Você tem no castelo, no palácio, você tem vários profetas que estão a soldo do rei, e quando você recebe do rei para profetizar, você não vai dizer coisas contra o rei. Isso é complicado. Esse é o caso dos profetas institucionais, mas Amós não é um profeta institucional, ele não se vê desse modo, nós já vimos isso. Ele se vê, então, com alguém que tem o carisma, o dom da profecia, mas não a função, não o ofício da profecia. E, portanto, é como alguém que tem o dom, é que ele tem também a coragem de dizer aquilo que Deus lhe manda dizer. E nós vemos aqui nesse embate entre Amazias e Amós duas concepções distintas, diferentes, de fé, de culto e de reino de Deus.
Amazias possui um ofício sagrado. Hoje em dia a gente diz que ele possui um lugar de fala. Um lugar de fala que lhe permite defender o sistema religioso e suas instituições, o templo, o sacrifício, as oferendas, o sacerdócio. E por uma relação muito estreita que ele mantém com o poder, com o rei, esse seu lugar de fala também faz com que ele defenda as instituições políticas. A realeza é a principal instituição política. Ele sabe que a crítica à religião e ao poder o afetam diretamente, porque ele sobrevive disso. Ele sobrevive, ele depende da fidelidade que ele mantém ao rei e ao santuário. Seu Deus, o Deus de Amazias, é um Deus nacional que pode ser chamado de Yahvé ou de Baal ao gosto do freguês. No Reino do Norte, as pessoas iam a um templo, fosse a Betel, fosse a Gilgal, e algumas delas iam com a consciência de que estavam adorando o mesmo Deus que se adorava em Jerusalém e que, portanto, estavam adorando a Javé. Mas outros, por conta de um sincretismo que começava a haver com a religião fenícia, ou com os cultos fenícios, sobretudo o culto de Baal, que é o deus da fecundidade, eles começam a imaginar, por conta dessas imbricações de sentido religioso, eles começam a pensar que Baal e Yahvé seja talvez o mesmo Deus, a mesma divindade. Então alguns vão e chamam a Deus no templo de Baal. Isso não era visto como um problema. Era assim que funcionava a religião sincrética do norte. E foi com isso que Amós defrontou. Mas para Amazias isso não era um problema. O Deus nacional podia ser Javé ou Baal, não importa. O importante era que as pessoas mostrassem fidelidade a esse Deus e fidelidade ao rei. A bênção desse Deus sobre a nação, sobre o rei e a religião institucional garante a prosperidade da vida econômica, social, política e religiosa. O reino de Deus, segundo essa concepção, se espelha no reino terreno de Jeroboão, bem-sucedido nos planos interno e externo. Jeroboão tem uma política interna bem-sucedida, de coesão social, e mantém uma política externa, geopolítica, como a gente diz hoje, também muito eficaz, porque ele está bem com todas as nações em volta. Ele não tem conflitos para gerir, para lidar. E isso, para um governante, é importante, porque ele acaba tendo paz no ambiente interno e acaba tendo espaço também entre as nações para realizar comércio. Logo, criticar o rei significa pôr um óbice, uma objeção à sua noção de reino. Temos aqui uma espécie de teologia política conservadora que faz de Deus o garantidor ou fiador do sucesso humano, do sucesso do rei e da nação. Por outro lado, a gente tem a concepção de Amós, que está implícita em tudo aquilo que ele fala, e que não possui, como a gente viu, esse lugar de fala institucional. Ele não é um profeta como os outros, mas ele fala a partir do carisma que direciona a sua consciência para a esfera pública, também com um discurso, também com uma teologia política, mas dessa vez não na vazão ideológica daquele discurso de Amazias, o religioso sustentado pelo poder. No caso de Amós, ele nada contra a corrente. Para usar a expressão de John Stott, o que ele faz aqui é contracultura. Esse é o termo que John Stott usa para se referir ao Sermão do Monte em relação àquilo que a cultura propõe. A sua profecia ele transgride a sensibilidade conservadora de Amazias e propõe que Deus não está preso às amarras teológicas de um discurso religioso que legitima a injustiça, o desprezo aos pobres, a insensibilidade e a idolatria religiosas. Isso é grave.
Quer dizer, o que ele faz, o que ele mostra é que de nada adianta você estar num lugar de fala como o de Amazias, de você estar numa posição de respeito no ambiente religioso, se você, na verdade, legitima com a sua religiosidade, com as práticas religiosas e com a ortodoxia que você defende, se você legitima a injustiça do poder, se você legitima o desprezo aos pobres na sociedade, se você legitima também a insensibilidade religiosa e a idolatria. Para que ter esse lugar? Em vez de prosperidade, portanto, como Amazias queria que ele falasse, ele fala de desgraça em âmbito nacional e particularmente para o rei e para o próprio sacerdote. Uma das razões pelas quais o sacerdote queria que ele deixasse de falar era: você está dizendo que o rei vai ser morto. E ele diz: sim, de fato eu estou dizendo isso, mas no final ele completa: você também vai ser. E a sua família vai sofrer humilhação pública. Então, aquilo que antes valia para o rei, e como juízo para a nação o desterro, ele agora acrescenta um juízo para o próprio Amazias e diz: o seu destino não vai ser diferente do rei. E será pior, porque você será desprezado e você será envergonhado juntamente com a sua família de maneira pública. Bom, isso é complicado para aceitar, né? Em vez de bênção, ele propõe destruição e cativeiro. Olhemos o versículo 17 de novo, quando ele diz, não do profeta, mas ele diz: Israel, lá no final, Israel certamente será levado cativeiro para fora da sua terra. Em vez de bajular o poder, ele diz: assim diz o Senhor. A fórmula do mensageiro. É Deus quem determina a punição para os perversos. O profeta poderia ter ido ao Reino do Norte como uma espécie de observador objetivo, guardar tudo para si. Mas Deus o incomodou e o mandou. Deus o orientou nesse sentido. Não foi fruto da sua vontade. Deus me tirou da minha função. O chamado de Deus é que transparece nesse aqui: assim diz o Senhor, na fórmula do mensageiro. Ele tem um recado para dar. Esse recado não é aquele que alguém gostaria de dizer para os outros, porque é um recado de desgraça e não de prosperidade, como as pessoas esperam numa época em que está tudo bem. Ou não de esperança quando todo mundo está atribulado. Mas não era o caso lá, as pessoas estavam bem. Então ele fala de desgraça. E está nadando contra a maré. Hoje também, algumas pessoas que se põem na situação de Amazias, elas estão, de alguma maneira, acasteladas no ambiente religioso e estão protegidas pela circunstância religiosa e pelo lugar de fala que tem. Tem super igrejas, mega igrejas, tem muitos seguidores e elas também dizem: não fale sobre isso. Nós não queremos ninguém da igreja comentando sobre tais coisas. Não queremos as pessoas falando sobre nada que seja comprometedor para o povo de Deus. Não fale disso. Não comente tais coisas da vida nacional ou política numa época como essa. Não vai fazer bem. Quem tem a consciência tocada pela palavra de Deus, há de falar. Tem que falar. Tem de lembrar, e eu gostaria de lembrar algumas coisas aqui. Primeiramente, precisamos lembrar da devastação impiedosa que a ganância capitalista impõe às últimas reservas ambientais no mundo. Porque as pessoas que têm tanto dinheiro, porque os grupos econômicos que têm tanto dinheiro, que detêm tanto, buscam ainda mais, à custa da destruição do nosso mundo comum, da nossa casa comum. É preciso lembrar da economia exclusora, marginalizada, que aloca para as mãos de uns poucos, de bem poucos indivíduos, a riqueza produzida por milhões, por bilhões, aumentando a injustiça, o abismo social existente entre ricos e pobres,
e as tensões sociais nos países do mundo, resultantes de relações de trabalho e de produção mal resolvidas, mal gerenciadas. E que aqueles que detêm o capital não fazem qualquer esforço no sentido de resolver. Então nós precisamos lembrar disso, se nós somos afetados pela palavra de Deus. Se ao falar da palavra de Deus pensamos em justiça. Não adianta a gente dizer que crê em Deus. Eu creio em Deus. Eu creio no Espírito Santo, eu creio em Jesus Cristo, eu creio na Santa Igreja, eu creio nisso ou naquilo outro. Se a nossa fé não é afetada por um desejo profundo de justiça no mundo, de nada adianta esse tipo de fé. É isso que Amós estava querendo dizer no século VIII. Essa lição que esse homem estava querendo nos dar há 28 séculos atrás. De nada adianta a gente ter uma religião formalista, cheia de credos, cheio de dogmas, cheio de exigências, rituais, de festas, mas não sermos tocados pela palavra de Deus com relação à dor do mundo e à dor dos pobres no mundo. A dor dos milhões de pessoas, das milhões de pessoas que estão fora do sistema de produção e de consumo, e que estão à margem da economia. E num período como esse nosso agora, em que muitos de nós precisam trabalhar fora do seu ambiente regular, ou então afastado do seu trabalho, ou com salário reduzido, ou que perdeu o emprego. E se nós não estamos assim, demos graças a Deus, mas há outros que conhecemos que estão nessa situação. Nós precisamos pensar naqueles que são mais frágeis na nossa sociedade. Nós precisamos voltar o nosso olhar para eles. E se a nossa fé não nos faz pensar isso e ver a condição dessas pessoas, então a nossa fé é um arremedo. A nossa fé não é nada mais do que um simulacro de fé. Ainda que lembrar do sistema escolar iníquo ao qual estamos submetidos e ao qual submetemos os nossos filhos e a formação dos nossos filhos. Um sistema do qual, infelizmente, algumas instituições também evangélicas fazem parte, com as suas ideias perversas de meritocracia e competitividade, como se os indivíduos tivessem todos, por sorte, por berço ou por formação, o mesmo ponto de partida. Nós não temos o mesmo ponto de partida. Então, querer apregoar a partir de um sistema de ensino, do qual, inclusive, nós fazemos parte. Nós também gerenciamos sistemas de educação. Dizer que todos partimos do mesmo ponto, que reunimos todas as mesmas condições para poder falar em mérito, porque só é possível falar em mérito se todos partem do mesmo ponto. Se todos, por sorte, berço ou formação, têm o mesmo ponto de partida. Se não é assim, o sistema já nasce perverso, já nasce comprometido com a injustiça. Então precisamos transformar nosso sistema de ensino para que ele seja mais humanizado, para que ele sirva às pessoas e não ao capital, e não ao lucro. Com isso, as pessoas transitam nesse universo tão somente buscando desenfreadamente competir, estarem acima uns dos outros, para chegar ou atingir seu lugar ao sol, jamais se lembrando dos que ficaram pelo caminho. Uma educação boa, libertária, é aquela que é capaz de estimular a empatia e solidariedade entre as pessoas, e não aquela que faz as pessoas competirem entre si por recursos, sejam eles escassos ou não. É quando nós mostramos que todo ser humano tem valor, que todos devem partir do mesmo ponto e que todos têm direito ao sol. É só assim que nós temos uma educação que realmente é libertária. Então nós precisamos lembrar de uma economia perversa, de um sistema educacional perverso. E precisamos lembrar da devastação impiedosa do mundo, dentre outras coisas, as quais não vou falar aqui agora, mas sobre as quais poderíamos também falar, sem problema. Eu cito apenas algumas questões para que os que não querem esquecer não se esqueçam. E para que aqueles que têm alguma consciência
aguçem ainda mais a sua consciência de que o reino de Deus não tem nada a ver com projetos humanos de exclusão econômico-social, política, religiosa, educacional, etc. Deus não deseja nem propõe a exploração dos fracos para locupletar as contas bancárias dos ricos. Deus não aceita o cinismo daqueles que defendem o lucro acima da vida, ainda que esses pensem fazer a vontade de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Infelizmente, ainda hoje, é possível ouvir entre os crentes, entre os servos de Deus, os ecos da fala, não de Amós, mas de Amazias. A terra não pode suportar todas as suas palavras. E isso é complicado, isso é triste. Porque deveríamos estar ecoando as palavras do profeta. As palavras do profeta que diz: não há reino de Deus sem justiça para todos. Não há reino de Deus, não há realização do reino de Deus quando alguns são excluídos, explorados, escravizados, para que outros vivam nababescamente. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, a cada um de nós, e nos enriqueça com a sua palavra. Nesse momento, nós vamos proceder, vamos passar para aquela parte do nosso culto, sobre os motivos de oração. É uma das razões, talvez a principal, pela qual nós estamos aqui nessa live hoje. Nós temos razões hoje para ser gratos a Deus pelo que Ele tem feito e temos petições a fazer ao nosso Deus. Primeiramente, eu gostaria de dar aos irmãos motivos para gratidão. A primeira delas é pela vida do pastor Sócrates Oliveira, de quem recebemos notícia da família de que ele já está na unidade de tratamento semi-intensivo. Portanto, ele já venceu aquela parte mais complicada da sua internação na UTI, quando estava, então, no respirador. E isso cria, evidentemente, uma série de dificuldades, inclusive de poder falar posteriormente. Mas, pelo que sabemos, ele está bem, está se recuperando, já está lembrando já da ocasião em que chegou no hospital, que conversou com as pessoas e tal. Isso é muito bacana. Então, uma das razões para a gente agradecer a Deus pela recuperação do pastor Sócrates. E pelo que a gente viu mais recentemente também no grupo de intercessão da igreja, o irmão Luiz Roberto também parece que já está vencendo a parte mais complicada da doença, da Covid-19, e também está se recuperando. Deus abençoe que ele se recupere plenamente e dê essa graça para ele e para sua família. E eu gostaria de, então, irmãos, é claro que os irmãos também podem propor, aproveitar esse momento também e proporem, e aí eu vou falando aqui, proporem para algum motivo de oração, mas eu gostaria de propor algumas coisas para a gente orar. Que a gente orasse pelos nossos missionários. Nós temos missionários e famílias missionárias em todo o país, em vários lugares do mundo, e algumas dessas pessoas estão numa situação um pouco complicada também. Talvez mais do que a gente imagina. Porque não só estão distantes da família nesse momento, mas alguns deles estão em contextos em que, por exemplo, essa doença está mais disseminada e que eles ainda tiveram que passar por situações, por pressões psicológicas maiores do que nós temos passado por aqui, por exemplo. Então, vamos colocar diante de Deus os missionários, as suas famílias, para que Deus os abençoe e lhes conceda, nas condições em que eles estão, vivenciarem essa situação da maneira apropriada, com cautela, mas com a vivência psicológica, digamos assim, desse momento, uma vivência psicológica mais robustecida pela palavra de Deus, pela esperança que a palavra de Deus nos traz.
Né? A Lídia lembra aqui, né? Eu gostaria de agradecer a Deus pela família. Né? Todos nós agradecemos a Deus também por esse motivo. Né? Vamos agradecer pelos nossos irmãos mais idosos e orar por eles. Né? A nossa igreja, nós temos muitas pessoas que já são mais idosas e que são mais suscetíveis, por exemplo, a enfermidades, mas também são aqueles que mais sentem esse distanciamento social ao qual nós estamos submetidos agora e com um sofrimento psicológico muito maior. Então, vamos lembrar disso nas nossas orações, para que Deus os abençoe, para que Deus lhes dê a condição de passarem por esse momento com força, com vigor da parte de Deus. A irmã Kátia está pedindo oração pela filha Laís, o genro Hugo e a neta Júlia, e também agradece pela família. Então vamos nos lembrar disso também nas nossas orações. Vamos orar pelos grupos de pessoas deslocadas no mundo por conta de conflitos e que, por conta agora dessa situação da Covid-19, estão ainda numa situação muito mais frágil. Vamos imaginar pessoas, milhares de pessoas em acampamentos pequenos, com várias tendas e recebendo alimentação, uma alimentação precária, água e mantimentos e vestes, e que agora tem que enfrentar esse problema. Né? Para elas, certamente, o temor que elas têm de pegar essa doença é muito maior do que o de qualquer um de nós, que pode estar no seu lugar, no seu espaço reservado. Enquanto lá eles são amontoados de pessoas em situação de risco. E há milhões de pessoas assim no mundo, irmãos, não são poucos. Na fronteira com a Espanha, por exemplo, há milhões de pessoas, há milhares de pessoas assim. Em outros lugares da Europa também há milhares de pessoas assim. Na Itália há milhares de pessoas nessa circunstância e também no Oriente Médio. Então vamos nos lembrar dessas pessoas nas nossas orações e vamos colocá-las diante de Deus. Eu gostaria nesse momento então de a gente fazer uma oração para a gente terminar. Né? Vamos orar por aquilo que Deus nos tem dado. Vamos ser gratos a Deus e vamos colocar diante dele essas situações que nós conhecemos. Né? Vamos colocar diante de Deus porque Deus realmente pode tudo. Nós nos sentimos frágeis, mas Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades em Cristo e também de prover com bênção para todos os povos, para todas as pessoas. Vamos agradecer ao Senhor, vamos orar para a gente terminar. Meu Pai Santo, nós te agradecemos por todo o bem que o Senhor nos tem feito. Te agradecemos ao Senhor Deus pelo pastor Sócrates, pelo Luiz Roberto, pelas pessoas, por todas as pessoas, muitas delas não lembradas com frequência, mas todas aquelas pessoas que têm se recuperado, que foram internadas em diversos hospitais, públicos ou privados, no Brasil e no mundo, e que se recuperaram dessa doença ou estão se recuperando. Agradecemos ao Senhor Deus por elas e agradecemos pelas suas famílias, porque agora tem motivos para se alegrar e agradecer também a Ti por isso. Pedimos ao Senhor Deus pelos nossos idosos da igreja, que o Senhor lhes dê tranquilidade, lhes dê conforto espiritual nesse momento difícil, e porque a dificuldade que eles têm nesse momento de isolamento, eles que estão acostumados a ir ao culto, de ir aos cultos, muitos dos quais não perdem um culto sequer, para eles é muito mais difícil do que para os outros. E eles não estão tão acostumados a essa nossa realidade virtual, como nós a chamamos, e a ter acesso a esses meios, essas mídias novas às quais nós temos acesso. Então, para eles, certamente é muito mais complicado, e eles sentem isso muito mais do que nós. Que o Senhor lhes dê conforto, lhes dê a Tua graça,
lhes dê, ó Senhor Deus, a consciência da tua companhia e do teu cuidado sobre as suas vidas. Fortalece-os, ó Pai Santo, na fé e os abençoe. Abençoe, Senhor Deus, a todos aqueles no mundo que estão desprotegidos, crianças, mães em acampamentos de refugiados, idosos, várias pessoas de vários grupos, de várias etnias espalhadas pelo mundo, na África, Europa, Ásia, milhões. Senhor Deus, que agora estão numa situação mais frágil e muitos deles não recebem sequer alimento adequado, ainda mais coisas para se protegerem, como máscaras e equipamentos de proteção contra essa doença. Que o Senhor olhe por eles, que o mundo olhe por eles, que as nações mais ricas, ó Senhor Deus, atentem para as necessidades dessas pessoas. Que a dignidade do ser humano se sobreponha, ó Senhor Deus, à ganância e ao desejo desenfreado por lucro. Abençoa, Senhor Deus, esse mundo. Abençoa essa humanidade tão carente, ó Senhor Deus, da Tua Palavra. No nome de Jesus te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Isso, irmãos, eu agradeço a todos aqueles que compareceram aqui e esperamos vocês para a nossa live de domingo, se Deus quiser. Deus os abençoe, em nome de Jesus.